Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pé diabético. Eu gostaria de lembrar que nós estamos numa série de vídeos sobre diabetes para empoderar você que tem diabetes, que acabou de receber o diagnóstico de diabetes, que é diabético de longa data, ou mesmo algum familiar ou cuidador e quer ajudar essa pessoa que você ama. Você já sabe que quanto mais conhecimento você tiver e melhor você aplicar esses conhecimentos, melhor será a gestão da doença e a qualidade de vida e longevidade. Eu sou Cíntia Oliveira e esse é um canal dedicado à informação e educação para a saúde. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever. Ativa também o sininho e compartilhe esse conhecimento com quem você acha que precisa saber disso. Bom, síndrome do pé diabético seria uma das complicações mais temíveis da diabetes, porque ela vai aí gerar infecções, ulcerações, amputações, feridas que são extremamente difíceis de cicatrizar e que geram uma perda brutal da qualidade de vida da pessoa com diabetes. Nós temos aí duas coisas concorrendo para a síndrome do pé diabético, a neuropatia e a doença arterial periférica. No caso da neuropatia, você pode ter aí a neuropatia sensitivo-motora e a neuropatia autonômica. Na sensitivo e motora, você tem duas situações que vão agravar esse pé diabético e vão concorrer para a formação de úlceras e infecções que culminarão lá mais tarde até com a perda desse pé, desse dedo. Você tem aí a alteração sensitivo-motora, ou seja, a perda da sensibilidade nesse pé, nas extremidades, geralmente começa nas extremidades, vai fazer com que a pessoa ela não tenha percepção da dor. Essa ausência de percepção da dor parece interessante, né? Então agora eu não sinto mais dor, é ótimo. Não, a dor é um sinal de alerta. Então qualquer ferimento, ou qualquer machucado, ou qualquer incômodo que você tenha no pé, você sente, né, pela sua priocepção, sentido, né, a percepção de que algo ali está incomodando. No caso do paciente que tem essa perda sensitiva decorrente do dano neurológico causado pela hiperglicemia, lembre-se sempre da hiperglicemia, você tem aí um risco maior de fazer algum ferimento e esse ferimento se agravar porque a pessoa subestima, não valoriza. Quando eu tenho, por exemplo, um comprometimento motor, o que vai ter? Uma hipotrofia dos músculos intrínsecos. Então, olha, imagina, o dedo tá assim, o dedo da pessoa normal. Então, ela tem uma hipotrofia, os músculos vão retrair. Se retrai, logo os dedinhos podem ficar em garra. Por exemplo, quando eu tenho o dedinho assim em garra, o que vai acontecer? Eu vou ter um ponto de pressão aqui no meu sapato e eu vou ter um ponto de pressão aqui, que eu não tinha antes. E esses pontos de pressão vão ser suscetíveis a lesão, né? No sapato diariamente ou aqui embaixo. Forma-se uma hiperkeratose pela deformidade do pé. O que é a hiperkeratose? São regiões de calosidade na planta do pé ou nesses outros pontos. E isso também favorece as ulcerações. Muitas vezes, por baixo daquela calosidade toda, você já tem ali um dano acontecendo que não é perceptível por causa da calosidade que está ali revestindo. É uma defesa da pele para essas zonas que estão desprotegidas pela deformação do pé, pela mudança, né, pela alteração de marcha. Uma pessoa que tem uma deficiência por uma neuropatia autonômica aí nessa região do pé, vai ter um pé muito mais ressecado, vai ter um pé muito sujeito a fissuras, gretas, vai ter uma pele muito mais fácil de se romper, de se abrir. Tudo isso é porta aberta para infeccionar. Então você já viu aí que o pé diabético ele pode ter alteração da conformidade desse dedo. Essa alteração vai provocar alteração de marcha, essa alteração de marcha vai provocar pressão, essa pressão vai provocar zonas de calosidade e vai provocar tendência à ulceração. Você vai ter aí uma questão que é a falta de hidratação e esse ressecamento que também vai contribuir para a abertura de lesões que podem rapidamente infectar. E você já sabe que a pessoa com diabetes também ela tem uma dificuldade de cicatrização. Essa dificuldade de cicatrização também está relacionada a
um hiperfluxo sanguíneo na região. Cíntia, agora você confundiu tudo. Para aí que a gente explica. Uma outra situação decorrente da síndrome do pé diabético e dessa neuropatia autonômica é a mudança de vascularização dessa área que une as artérias às veias. A gente tem um ponto em comum ali. Nesse ponto em comum é onde o tecido recebe a nutrição que vem desse sangue, a oxigenação, e onde ele devolve aquilo que ele não precisa mais para correr pelo sistema venoso. Então você lembra, a artéria traz o sangue irrigado com oxigênio e nutrientes do coração para as outras partes do corpo. E as veias, grosso modo falando, pega esse sangue que tem aí o gás carbônico e outras substâncias e leva para o coração. Você tem um ponto de ligação desse sistema, né? É como se tivesse uma rede conectada. Esse ponto que é o capilar, o capilar é muito fininho, tão fino quanto o fio do meu cabelo, mas nesse ponto de ligação ele é assim. Quando eu tenho um problema autonômico, uma neuropatia, destruindo as fibras que enervam aí, eu vou ter perda desse tônus e vasodilatação. Observe, se eu tenho vasodilatação, o sangue que está passando da minha artéria para ir para a minha veia, ele vai ter um fluxo aumentado, não vai ter um fluxo aumentado? Pois é, esse fluxo aumentado, ó, vai diminuir a possibilidade dos meus tecidos receberem, ó, aqui, mais oxigenação, mais nutrição e devolverem também, né, aquilo que são os produtos metabólicos, ou seja, vai haver um comprometimento da irrigação e da nutrição tecidual. Daí a dificuldade também de recuperação desse tecido, que além disso pode ficar, uma vez vasodilatação nessa área, mais edemaciado, mais inchado, mais vermelho e mais quente. Qual é o grande problema, a culminância de um pé diabético? Neuropático ou neuroisquêmico? Sim, você tem o neuropático quando você tem complicações aí neuropáticas concorrendo para essa ulceração. E você tem o pé neuroisquêmico quando você, além das complicações neuropáticas, você também tem a doença arterial periférica concorrendo aí para diminuir o fluxo sanguíneo, o aporte, né? Ao ponto em que, se houver obstrução total, você tem uma necrose dessa área e uma perda da viabilidade daquele tecido. Logo, gangrena, morte tecidual, é preciso amputar. E o que fazer no caso de uma síndrome do pé diabético? Há muito o que fazer na síndrome do pé diabético. O primeiro é o rastreio. Uma vez que a pessoa tem um diagnóstico da diabetes, ela vai ter consulta sempre para avaliar esse pé, para avaliar a condição desse pé, se esse pé manifesta sintomas de neuropatia ou de doença arterial periférica. Isso é feito tanto em consulta de enfermagem. Aqui em Portugal existe a consulta de enfermagem para o pé diabético, quanto na consulta médica, em que é feita esse acompanhamento, essa vigilância, essa avaliação. Mas a pessoa em casa com diabetes, se o familiar ou o cuidador da pessoa com diabetes tem que ter esse cuidado de olhar se existem alterações naquele pé. É um pé que está mais avermelhado, mais rosado, mais edemaciado, é um pé que não tem sensibilidade, é um pé que tem muita fissura, muita rachadura. Tudo isso são sinais que precisam ser observados e a pessoa tem que estar alerta, cuidar desse pé, calçado adequado para que esse pé não machuque, por exemplo, a hidratação constante, contínua desse pé para que as fissuras não abram, não formem-se gretas, a manutenção correta desse pé, a higienização. Esses cuidados são extremamente importantes. Então, eu tenho diabetes, de quanto em quanto tempo eu tenho que olhar o meu pé? Todo dia. Sim, se você desenvolver uma neuropatia, uma perda de sensibilidade, você não vai perceber quando foi que você fez uma lesão naquele pé. E uma mínima lesão, se tratada de forma atempada, ou seja, no tempo certo, você não vai progredir para uma coisa mais grave. Então, quanto
O tempo é ouro nesse caso, né? Porque quanto mais cedo você tratar uma lesão, mais as chances de recuperação. Bom, eu já falei demais, agora eu queria te ouvir. Você tem preocupação relacionadas a seu pé? Você sente alguma diferença? Seu pé mudou? Você trata do seu pé direito? Como é que você vigia esse pé? Quem cuida, além de você, do seu pé? Fala pra mim aqui, eu vou ter o maior prazer de saber e talvez a sua estratégia possa ajudar outra pessoa que também nos lê a melhorar o cuidado com o pé.